Além de ser um grande nome da televisão e uma figura admirada por muitas pessoas, Silvio Santos é um exemplo de empresário que já construiu um verdadeiro império. Mas você já parou para pensar como vive esse bilionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa do grande Silvio Santos. Carreira. Nascida em 1930 na cidade do Rio de Janeiro, Cenoura Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, veio de uma origem humilde e começou sua carreira como vendedor ambulante. Mas logo, sua facilidade em negociações e em comunicação abriu portas para ele trabalhar em canais de rádio e posteriormente de televisão. Paralelamente a isso, Silvio investiu em seu primeiro e famoso negócio, o Baú da Felicidade, o que lhe rendeu maior popularidade no país. O carisma e a expertise do carioca levaram ele a comandar seu próprio programa de TV, que já passou pelos canais TV Paulista, Rede Globo, Rede Tupi e Record, sendo até hoje sucesso de audiência com seus quase 60 anos de existência. E o que mais surpreende na trajetória de Silvio Santos é seu exemplo como empresário. Ele não se conformou em ser um mero apresentador de televisão de outros canais, não tendo hesitado ao fundar sua própria emissora em 1981, o SBT, além de seus vários outros empreendimentos. E hoje, aos 90 anos de idade, Cenoura Abravanel pode viver com o sentimento de dever cumprido, tendo marcado a história do país com seu admirável trabalho. Casas. Mesmo sendo conhecido por ser bastante discreto e por levar uma vida simples, Silvio Santos já deixou escapar algumas vezes um pouco de seus luxos, por estar sempre viajando aos Estados Unidos, já que lá é um lugar em que ele pode viver com menos assédio da mídia e de fãs. Silvio possui uma bela casa nas terras americanas. Este imóvel fica localizado no bairro Celebration, na cidade de Orlando, no estado da Flórida. Um local tranquilo, com arquitetura harmônica e muito conhecido como a cidade da Disney. E não há muitos detalhes sobre o imóvel de Silvio nas terras do Tio Sam, mas pelo pouco que já foi divulgado, sabe-se que a residência vale cerca de 12 milhões de reais. Já no Brasil, para descansar de sua rotina sempre cheia de compromissos, o empresário conta com uma confortável e luxuosa mansão de 2.000 metros quadrados no bairro Morumbi, na cidade de São Paulo. Em poucos momentos que a casa foi aberta à mídia, deu para perceber que ela possui um design clean, com uma decoração leve e em tons claros, e levando em consideração que trata-se de uma das localizações mais nobres da cidade e analisando o preço das casas vizinhas, algumas fontes que apontam que o imóvel de Silvio é avaliado por volta dos 19 milhões de reais. Carros. Por Silvio ser um homem muito rico, é claro que ele investe em transportes que permitem um deslocamento confortável e seguro. Na década de 90, por exemplo, época de grande popularização de automóveis de marcas nacionais no Brasil, o dono do SBT tinha um Lincoln Town Car, carro emblemático que hoje se tornou um item de enfeite na geladeira da fama da emissora. Silvio Santos também já teve um Chevrolet Ômega, o seu sedã xodó com motor V6, que em sua época de maior sucesso custava quase 190 mil reais. Outro veículo que já passou pela garagem do Homem do Baú é o Ford Edge, um SUV robusto e imponente que na época do seu lançamento custava até 160 mil reais. Ele também já foi visto com o Honda Accord blindado, um sofisticado veículo feito para quem gosta de um sedã espaçoso e elegante. E para adquirir um desse de modelo mais atual, é preciso desembolsar 220 mil reais. Já para realizar passeios nos Estados Unidos, Silvio já foi visto usando um Chrysler Pacifica Touring, uma minivan com 7 lugares que possui um acabamento interno impecável, além de ser bastante tecnológico. E não é à toa que para usufruir deste veículo modelo híbrido no Brasil, pode-se pagar mais de 360 mil reais. Itens de luxo. Silvio Santos sempre se apresentou muito bem vestido no seu programa e para isso, muitas vezes ele teve que investir um bom dinheiro. Quando está trabalhando, a maioria dos looks do apresentador são feitos sob medida por alfaiatarias de grande nome. A marca Camargo Alfaiataria, por exemplo, é uma das opções do apresentador, podendo encomendar ternos a partir de 8 mil reais. E Silvio já usou no Troféu Imprensa 2018 um terno com Urex dessa marca que custou
R$13.000. Outra alfaiataria que o dono do SBT usa é a Ricardo Almeida, sendo possível solicitar looks personalizados de até R$17.000. Mas recentemente ele tem aparecido em público com algumas peças de roupas bastante inusitadas. O homem do baú tem usado em várias ocasiões os pijamas lúdicos e coloridos da empresa de seu neto Thiago Abravanel, tendo sido Silvio até mesmo ido vacinar com um dos looks de dormir. A marca denominada Tijama possui o objetivo de oferecer pijamas confortáveis com estampas exclusivas com conjuntos que custam até 380. Negócios. Muito mais que um animador de auditório, Silvio Santos é um homem visionário que sempre enxergou oportunidades de negócios onde muitos não viam. No total, ele construiu um portfólio com mais de 30 negócios. A maior de todas e mais conhecida é o Grupo Silvio Santos, que controla a emissora SBT, a Jequiti, o Hotel Sofitel Jequitimar, a Cisan, empreendimentos imobiliários, o canal TV Alphaville, a Liderança Capitalização, dona da Telecena, entre outros. Isso sem contar suas empresas que foram vendidas por valores milionários, como o Banco Pan-Americano e as lojas do Baú Crediário. Essa rede varejista, por exemplo, foi comprada em 2011 no valor de R$83 milhões pela Luiza Helena Trajano, que transformou o Baú na gigante Magazine Luiza. E como muitos podem notar, o Silvio sistematizou o SBT de uma forma única, não tendo como renda principal o patrocínio de diferentes marcas, como acontece com as outras emissoras. O empresário, que sempre buscou a integridade de seu nome, já admitiu ter recusado uma proposta de R$45 milhões de uma empresa para apresentar um comercial de poucos minutos. E hoje, aos impressionantes 90 anos de idade, Silvio se mostra bastante ativo no SBT e parece não querer se aposentar nem tão cedo. Exemplo disso é que, além de ter adquirido a transmissão da Libertadores na emissora, Cenoura Abravanel neste ano comprou os direitos exclusivos de transmissão da Champions League, vencendo a Globo nessa disputa por televisionar os jogos dos times europeus. E com tudo isso, não restam dúvidas que Silvio é um dos maiores empresários do Brasil. Fortuna. Mesmo sabendo que o homem do baú é muito rico, muitas pessoas têm dúvidas sobre os reais valores de patrimônio de Silvio Santos. E com tantos empreendimentos e fontes de renda, é realmente difícil saber exatamente quanto ele já acumulou. Primeiramente, é preciso entender que há uma grande diferença entre os valores de salário de Silvio como apresentador e o dinheiro que tem no caixa de suas empresas. Algumas fontes afirmam que Silvio tira um salário para ele de R$40 milhões por ano, mas esse dinheiro é muito pouco perto do valor de mercado de suas empresas. Para se ter uma ideia de tamanha riqueza, a Jequiti, por exemplo, é um dos negócios mais lucrativos para Silvio, obtendo um faturamento médio de R$450 milhões por ano. Mas caso o empresário quisesse vender a empresa de cosméticos, ele iria receber uma bela bolada. A exemplo da proposta que ele já recebeu de R$2,5 bilhões na venda da Jequiti, a qual Silvio recusou. Já a emissora SBT obtém um faturamento aproximado de R$1 bilhão por ano, dinheiro que promete crescer ainda mais com os novos projetos de transmissão de futebol. E atualmente, Silvio Santos é entre os 230 bilionários do Brasil, tendo acumulado até o momento um patrimônio estimado em R$2 bilhões. Porém, esse dinheiro é apenas uma parte da herança que ele deixará para sua família, já que suas empresas podem gerar frutos ainda maiores para seus sucessores.